eu sempre gosto de falar como é que eu conheci as pessoas que fazem parte aqui das lives da Tense. E o Silas Ribeiro, eu conheci ele através da Tense, então ele é um aluno da Tense. E o Silas, eu me lembro lá que ele fez, né, uma série de cursos conosco, né? Então, assim, tinha sequências de noite que o Silas estava lá, né, assim, super dedicado, muito compenetrado, participando ativamente do nosso curso. E aí, depois, eu acompanhei também esse período de transição de carreira que o Silas fez, né? E quando ele fez esse movimento de transição de carreira, eu fiquei muito feliz. Por que eu fiquei feliz, pessoal? Porque o meu propósito é exatamente esse, fazer com que as pessoas evoluam nas suas carreiras, alcancem seus objetivos. Então, quando eu vejo um cliente meu que ele consegue alcançar esses objetivos, pessoal, putz, para mim é um privilégio, é uma satisfação, eu fico muito feliz. Então, Silas, quando você fez esse movimento, né, e a gente, na época, estava conversando bastante ali, assim, eu fiquei muito, muito feliz. E eu tenho certeza que a sua história, ela com certeza vai ser inspiradora e vai motivar muitas pessoas para ver que existe possibilidade. Então, quem quer chegar lá, pessoal, é possível chegar, mas não é da noite para o dia. Então, Silas, eu vou pedir aqui para você dar uma boa noite para o pessoal e já começar a contar aí da sua experiência na indústria farmacêutica, o que você fazia e o que atualmente você está fazendo. Certo. Poxa, agradeço demais aí a oportunidade novamente. É um privilégio estar aqui com você hoje. Eu que assisti tantas lives da Tense antes desse processo, que ouvi tantos podcasts lá no Spotify. Estar aqui hoje com você é um privilégio, tá? E acho que a ideia é essa mesmo, né? Se uma frasezinha que a gente falar aqui hoje servir para uma pessoa que esteja assistindo, aí acho que já valeu, né? Eu sou de Itabuna, fica no sul da Bahia. Me formei em administração, trabalhei na empresa Júnior lá na faculdade, na UESC. E quando me formei, passei um tempo na Austrália para aprender a língua nova, para ver o canguru, para ter essa experiência de vida nova, né? E quando eu voltei, tive a oportunidade de trabalhar na área do marketing, numa rede de lojas de materiais para construção. Nesse período, fiz o MBA em marketing aqui em Salvador. Posteriormente, trabalhei na área comercial da emissora de TV. E em 2016, eu comecei a trabalhar no Axê. Foi meu começo na indústria farmacêutica, né? Eu achei uma casa que eu tenho um carinho, uma gratidão enorme, né? Fiz grandes amigos, pessoas que tenho contato quase que diariamente, né? E lá eu trabalhei com várias especialidades, né? Ao longo dos 7 anos que eu passei lá, trabalhei, enfim, com gastro, com pneumo, com a parte respiratória, com a parte de saúde feminina, e estava em processo de crescimento vertical dentro do Axê, né? Estava me preparando para assumir um cargo de gestão. Esses últimos meses no Axê foram os meses de preparo e de processos seletivos, né? Estava aprovado para assumir a gestão no Axê, não tinha assumido a vaga ainda, quando comecei a pensar mais nessa oportunidade aqui de trabalhar com produtos de alta complexidade. E aí, até chegar onde estou hoje, na hematologia, foi mais ou menos isso, doutor Alexandre. E assim, primeiro, você já começa a contar, né, uma história que é interessante, né, de preparação, de capacitação, né, você foi morar fora, e assim, essas experiências de morar fora são sempre muito legais, porque além do conhecimento que você adquire na questão da outra língua, você também tem você tem uma experiência cultural que sempre enriquece muito, né? Então acho que isso é um ponto importante. E aí uma outra coisa que é muito legal é que se você for olhar, você é uma pessoa que tem uma carreira curta na indústria farmacêutica. Você começou em 2016. Então se você for falar, a gente está aí falando de 7 anos de uma carreira na indústria farmacêutica. Você estava numa casa que é uma casa que ela produz muitos talentos para o mercado, né? O Axê realmente assim é uma empresa que é grande líder de mercado, né? Eu adoro o Axê e é uma empresa que assim você vê que tem muita gente que sai dali e cresce bastante, né? Porque é uma empresa que ela forma muito bem seus profissionais.
E aí, eu me lembro uma vez, Silas, eu não contei essa história para você, eu acho que eu não contei essa história para você, mas uma vez eu postei alguma coisa no nosso Instagram, que você estava, sei lá, e aí teve uma pessoa que falou, cara, esse Silas, ele é um profissional muito competente, né? Começou a rasgar um bocado de elogio para você, né? Olha, E assim, eu acho que eu não te contei essa história. não falou não. Mas a pessoa falou assim espontaneamente, né, de você. Pô, esse cara é muito bom, ele é muito competente e tudo mais, né? Então, só para você ver que, assim, e aí entra muito essa questão, né, das nossas atitudes, nossos comportamentos, eles são percebidos pelas pessoas, né? Tanto os comportamentos positivos quanto os negativos também, né? Então, você ali já estava Verdade. construindo uma boa imagem. E me fala aqui uma coisa, dentro dessa sua evolução, qual foi o momento que você falou, opa, eu quero talvez não ficar mais nesse mercado aqui de primary care, eu acho que esse mercado de especialidades pode ser uma coisa mais interessante do ponto de vista de futuro de carreira. Quando é que foi que você deu essa virada na chave? Olha, a minha intenção era crescer profissionalmente, certo? E lógico, eu busquei isso onde eu estava, né? E o caminho de crescimento ali era a gestão, e eu me empenhei mesmo para conhecer mais da empresa, conhecer mais dos processos, dos produtos, para exercer uma liderança, ainda que informal, com os pares, com os colegas, né? E comecei a, a querer crescer profissionalmente dessa forma e direcionei os meus esforços para ir, né? E aí fui aprovado no processo seletivo para gestor no Achei. Durante esse tempo aí de aguardar, né, esse intervalo entre a aprovação e a alocação na vaga de fato, eu comecei a conversar mais com alguns colegas que tinham feito essa transição de carreira, né? Uma amiga da Abvio, um colega da Imuno, e comecei a conversar, a ouvir mais e a me interessar, sabe? Aquela conversa que você fala, me fale mais sobre isso. Me interessei. E aí, ouvindo mais, comecei a me aprofundar. Onde é que eu posso estudar mais, saber mais sobre isso? E aí, uma amiga me recomendou a Tense. E foi quando eu comecei a acessar os conteúdos primeiro através do Spotify. Eu lembro que sempre na academia. Era um treino, um podcast. Um treino, um podcast. E vi a história de várias pessoas que eu me identifiquei, né? Pessoas que estavam trabalhando nas linhas de demanda, se interessaram por essa área de alta complexidade, se prepararam e foram bem-sucedidos nessa transição. E eu comecei a ponderar, a pesar o que é que seria melhor para mim, né? Foi no momento que eu até fiz uma mentoria com o Porfírio, da Tense, para fazer essa reflexão, né? Para ver o que é que seria melhor para minha vida, o que é que, como eu me via nesse futuro, né? Trabalhando numa linha de alta complexidade, ou trabalhando como gestor numa linha de demanda, e, assim, fizemos várias reflexões e eu decidi definir que era para esse caminho da indústria farmacêutica que eu queria ir, trabalhar com a linha especial. E aí, definindo isso, comecei a fazer os cursos da Tense. Lembro que, nessa época, o próximo era o curso de oncoemato, foi o primeiro que eu fiz, né? E, na sequência, fiz os outros cursos, fiz de interpretação de estudos clínicos, de gestão de contas, o de acesso, e isso tudo foi me preparando e foi validando essa decisão que eu havia tomado. Não, é muito legal. E aí você comentou aqui no início da sua fala da questão do AttendeCast. E aqui, pessoal, quem não escuta ainda o AttendeCast, já se conecta lá, ele está nos principais tocadores aí de streaming. E também aqui no nosso próprio canal do YouTube, eu tive até uma história interessante aqui, Silas, daqui de Florianópolis, de uma pessoa que ela participou de um processo seletivo para área de acesso só estudando o nosso conteúdo lá no YouTube, tá? E também no AttendeCast. Então, assim, pessoal, realmente vale muito a pena, tá? Porque é um conteúdo que está lá disponível, gratuito. É um ótimo companheiro, como você fez para academia, é um ótimo companheiro para setor de viagem. Então, quem não escuta ainda, né, vai lá, escuta e já se conecta aqui também no nosso canal do YouTube. E aí, quer falar? Não, é legal porque, assim, é de graça, né?
a nossa área que eu trabalho, a indústria farmacêutica é gigante, né? Eu trabalhava na parte de demanda, eu achei, como eu falei, mas existem uma série de outras áreas que eu não conhecia, né? A área de acesso, a área a área hospitalar, as áreas com os produtos de alta complexidade, enfim, existem outras oportunidades na indústria farmacêutica, além das linhas regulares de demanda, né? E acho que vale a pena conhecer. Lá no AtenziCast, você entrevista vários profissionais de todas essas áreas, né? Eu acho que independente da área que você trabalha na indústria farmacêutica, vale a pena dar uma olhada lá e conhecer um pouco mais, né? Porque é um universo gigante, realmente, a indústria farmacêutica. E foi conhecendo mais dela que eu conheci e me identifiquei com essa oportunidade aqui. E com certeza, né? Inclusive a gente fala de vários outros assuntos lá. A gente fala da área médica, relações governamentais, patient advocacy, parte de acesso também. Então, assim, uma riqueza muito grande de conteúdo, né? Então, vale a pena depois vocês se conectarem. E aí você estava ali num dilema, né? Que é interessante, que você estava entre gestão e seguir para um caminho aí de mercado de especialidades, que são coisas, assim, que são bem diferentes, né? Quando você olha a gestão tem seus desafios também, vários desafios, inclusive, é, mas você continuaria trabalhando na linha de primary care, né? Mas aí com uma outra pegada aí que com certeza ia te trazer um desenvolvimento muito interessante, né? Que gerenciamento de pessoas, de fato, ele traz, né, um nível de experiência, de competência que é muito legal. E aí seguir para esse outro desafio, que era um mundo completamente diferente que esse do mercado de especialidades. E aí eu me lembro muito bem, né, Silas, que, né, você tem uma característica que é muito legal, né, que você é muito dedicado, né, você é muito focado, você tem um nível de disciplina gigante, né, e aí eu me lembro, né, você na sua trajetória conosco ali de desenvolvimento na Tense, né, eu falei, cara, assim, acho que toda semana quando eu abri a câmera estava o Silas lá, né? É, e assim, me fala quando a gente vai quando a gente vai trazer do ponto de vista de conhecimento que você desenvolveu quando começou a fazer esses cursos da Tense, né? Porque tem muitas coisas que às vezes a gente acha que sabe, né? Mas quando a gente se expõe àquele nível de conhecimento, a gente fala, caraca, pô, eu acho que eu não sabia aquilo ali, né? Então, assim, o que te chamou a atenção ali nesses conteúdos que você teve exposição, curso de acesso, intervenção em estudos clínicos, a parte de gestão de contas, o John Kemato. Conta um pouquinho dessa experiência com relação a esse conhecimento que você foi adquirindo. Foi, para minha surpresa, né, foi muito conhecimento novo mesmo, foi muita novidade, porque, assim, a gente visita médico, a gente trabalha com medicamentos, né, isso é igual, mas a dinâmica toda é diferente, né? Trabalhar com a medicação de alto custo demanda um nível técnico-científico muito maior, né? Então, para isso, você precisa conhecer minimamente de estudos clínicos, né? É o que você vai conversar com seus médicos, você vai discutir detalhes de determinados estudos, né? E esse nível de aprofundamento técnico-científico você acaba não vendo numa linha de demanda normal, né? E eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei de entender como as coisas funcionam, de me aprofundar, e isso foi uma das coisas que mais chamou minha atenção. Eu acho que naquele dilema ali que a gente estava falando, de ser um gestor numa linha de demanda e vir ser consultor numa linha de alta complexidade, acho que não tem nem certo nem errado, não tem uma decisão que é melhor nem pior, sabe? Mas para o momento que eu estava vivendo ali, eu acho que fazia mais sentido para mim e eu me identifiquei mais naquele momento em vir para cá. E assim, estou muito feliz com essa decisão. Faria de novo essa decisão porque estava em linha com o meu objetivo naquele momento. Né? Ainda respondendo a tua pergunta, as medicações, via de regra, as medicações de alto custo, o processo de venda, o processo até da prescrição até chegar ao paciente é um processo totalmente diferente, né? Quando, numa linha de demanda, por exemplo, o médico prescreve, o paciente sai dali com a receita, vai lá e compra o remédio dele e vai fazer o uso.
né? Com as medicações mais complexas, não é assim. Geralmente, envolve um pagador, seja o governo, através do SUS, seja uma operadora de plano de saúde. Então, toda essa dinâmica é diferente. Isso tudo foi um universo novo que eu conheci através dos cursos da Tense. E aí, né, Silas, assim, eu fico, né, olhando a sua trajetória, né, esse movimento que você fez até de uma forma muito precoce. A gente já falou, você tem pouco tempo de indústria farmacêutica. É um rapaz jovem, mas já se movimentou aqui. E quando eu olho até, né, a história da Tense, eu falo assim, há 5 anos que eu falo, pessoal, começa a olhar o mercado de especialidades. Porque é um mercado que a gente nem fala mais do futuro, ele é o presente, né? O mercado de especialidades é onde está chegando os grandes medicamentos, né? O pipeline da indústria muito alavancado nesse mercado de especialidades. E aí, quando você faz esse paralelo, né, com o mercado de primary care, de demanda, e com o mercado de especialidades, e aí, principalmente assim, o que eu vou falar não é demérito nenhum, tá, pessoal? Mas quando você trabalha, por exemplo, com produtos, né, genéricos e similares, muitas vezes você não consegue estar discutindo, né, mecanismo de ação novo, você não está, às vezes, conseguindo discutir conceito, estudos clínicos. E aí, quando você traz, por exemplo, né, quando você começa a trabalhar no mercado de especialidades com lançamento de produto, você tem, né, e aí, principalmente essa especialidade que você visita, né, Silas, o hematologista é um médico que ele tem uma pegada mais científica, mais acadêmica. Então, por exemplo, você vai ter que saber, né, ter uma boa base de estudos clínicos para poder ter um nível de diálogo com ele, que ele vai falar, ó, essa pessoa não está falando besteira, ela está sabendo se comunicar adequadamente, né? Ele está conseguindo, através do diálogo, trazer, né, as questões das evidências científicas do produto, né, conseguir comunicar em alto nível essa evidência científica. Essa parte de estudos clínicos, você percebeu essa diferença, Silas, no hematologista com uma pegada mais acadêmica, mais científica? Sem dúvida, sem dúvida. O hematologista é um médico que estuda muito, né? E isso porque a parte de oncohematologia é bem complexa, todo mundo sabe disso. Tratar câncer, o médico precisa... é um desafio muito grande para o médico e demanda dele uma atualização constante, né? Você vê que sempre quando tem os congressos, quando tem as atualizações aí, os estudos são atualizados, os follow-ups são atualizados, e isso, dependendo, pode mudar uma conduta, né? Então, ele estuda muito. E o mínimo que um consultor precisa para conseguir estabelecer uma conexão, para conseguir ter uma relação de confiança com esse médico, é ter propriedade no que ele está falando, né? E acho que esse é o primeiro desafio do consultor novato, né? É se aprofundar mesmo na parte técnico-científica para conseguir estabelecer essa comunicação. Com certeza, né? E me fala com relação a quando você começou a participar do processo seletivo, e aqui, óbvio, né? O que a gente vai estar comentando, ninguém quer entrar no detalhamento da questão do processo seletivo, mas é, como é que foram essas etapas? E me fala, por exemplo, se você não tivesse se capacitado, através de todo esse conhecimento que você foi adquirindo aqui com a Tense, e aí, né, o pessoal já até escreveu aqui no chat, pessoal, escutem o episódio 1 do AtenseCast, que é o tripé do consultor técnico. Esse tripé do consultor técnico, que é um termo foi criado pela Tense, foi criado por mim. O que é o tripé do consultor técnico? São 3 competências essenciais para quem quer trabalhar no mercado de especialidades. Você tem que saber falar sobre estudos clínicos, você tem que ter conhecimento para, né, principalmente quando você está falando de produtos que envolvem conceito, você tem que ter capacidade de dialogar em alto nível evidência científica para construir credibilidade, não simplesmente ficar só repetindo material promocional, que o gráfico lá, você tem que conseguir trazer elementos que você realmente entende aquele estudo que dá base para daquele produto.
Outro entendimento fundamental, pessoal, a parte de acesso ao mercado. Você tem que saber como é que funciona o sistema de saúde aqui no Brasil, público e privado. Porque os produtos de alto custo, todos os mercados de especialidades, são produtos que dependem de alguém que vai pagar esse produto. E quem que paga o alto custo aqui no Brasil? Ou é o SUS, ou são os operadores de plano de saúde. Então, o consultor ele tem que ter capacidade, né, de entender o sistema de saúde, até para orientar o médico que quer prescrever o produto, doutor, as vias de acesso desse medicamento funcionam dessa e dessa forma, né? Então, ele tem que ter capacidade de falar, ó, se vai para um operador de plano de saúde, qual que é a documentação, relatório, exames que precisa, se vai para o SUS, o que, que ele precisa para o paciente ter acesso no SUS. E a outra parte é o gerenciamento de contas, pessoal. O gerenciamento de contas é que normalmente esses produtos eles estão envolvidos com contas, que contas, só para a gente entender o que, que é, são organizações onde eu tenho múltiplos stakeholders que eu tenho que mapear e engajar com eles para fazer as coisas acontecerem, que pode ser um hospital, uma clínica, uma operadora de plano de saúde, uma secretaria de saúde, uma farmácia de alto custo. Então, assim, tem vários exemplos de contas. Então, esses três conhecimentos, pessoal, é fundamental para quem quer evoluir para o mercado de especialidades e conseguir obter uma alta performance dentro desse mercado. Mas, fazendo esse parênteses aqui, Silas, você acha que se você não tivesse essas competências, esse conhecimento, como é que seria a sua evolução aí no processo seletivo? Olha, eu até fiz há um tempo atrás, bem antes de fazer esse processo seletivo de agora, eu fiz um outro processo e não foi aprovado, porque eu não tinha noção, na verdade, de como era essa dinâmica do mercado de especialidades. Então, por mais que eu tivesse conseguido criar uma conexão em relação à minha carreira, à minha história de vida, ao que eu estudei ali daquela vaga, eu não consegui me conectar com o entrevistador em relação ao trabalho que ia ser feito, né? Então, eu não consegui me conectar. E aí, após fazer esses cursos, eu tinha muita consciência de que eu não tinha experiência, né? E geralmente esses processos seletivos já exigem de você uma experiência na oncologia, uma experiência com produtos de alto custo, e eu fui muito transparente, né? Falei, olha, eu não tenho eu não tenho experiência porque eu não trabalho na oncologia hoje, não trabalho com medicação de alto custo, mas o que eu tenho hoje é o conhecimento teórico. É o que eu posso fazer hoje para entender um pouco desse mercado que eu vou trabalhar em breve, né? Eu estudo, eu fiz os cursos tal, os cursos que eu mencionei aqui, né? E na conversa, lógico, você começa a colocar os termos, as expressões, você consegue a conversar sobre aquilo, né? Que foi o que eu não consegui fazer na primeira entrevista que eu fiz ano passado, né? E com certeza me ajudou a estabelecer uma conexão e me preparar para o processo seletivo. Acho que esses processos seletivos são muito parecidos, né? Via de regra, na indústria farmacêutica, nessa parte de especialidades. Entrevistas e, basicamente, case, né? E o case é basicamente, os cases, no geral, são basicamente um cenário de problema que você pega e lhe pede para dizer o que é que você vai fazer. É basicamente isso. E os cursos, nesse caso específico, o de gestão de contas, por exemplo, ele orienta muito bem, né, o que é que você deve fazer quando você assume uma posição nova dessa. Isso foi muito, muito proveitoso para essa etapa, sem dúvida. Assim, é muito legal, né? Porque, Silas, eu falo isso para todo mundo, né? O processo seletivo, ele nada mais, nada menos é um processo de vendas. É você se vendendo, mostrando que você é a melhor opção para aquela posição. Então, é literalmente um processo de vendas, né, que aí você tem que estar muito bem preparado para poder, no seu caso, falar, ó, apesar de eu não ter experiência, né, prática, eu tenho conhecimento, eu sei como é que funciona, entendo esse mercado, e na hora que eu assumir essa posição, eu provavelmente vou estar acelerando o meu desenvolvimento. Então, isso aí é uma coisa super importante. Outra coisa, quando a gente vai falar dos cases, né, os cases, de uma forma geral, pessoal, o que o entrevistador do outro lado ele quer saber? Qual que é o seu pensamento estratégico diante de um cenário? Então, assim, isso que é o mais importante. Então, eles vão te dar lá uma situação e ele vai lá pedir para você estruturar, né, qual que é o seu pensamento estratégico,
né? O que você faria do ponto de vista tático. Então, os cases, eles de fato também são uma oportunidade muito interessante de você trazer, né, toda essa abordagem que vai, com certeza, te diferenciando. E aí, Silas, vamos pegar aqui uma coisa que também vale a pena o pessoal saber. Qual é a diferença quando você olha lá o papel de um representante de primary care, de demanda, de visitação médica, né, que você tem lá, você visita 10, 12, 14 visitas dia, faz 1, 2 PDVs, para um consultor técnico, aí no caso de hematologia, né? Que às vezes você tem lá um painel que você tem, cada empresa tem, né? Você não precisa nem falar qual que é a média de visita dia aqui, mas assim, normalmente é uma média de visita bem menor do que a média de visitas do representante de primary care, então depende, tá, pessoal, de empresa para empresa, mas tem empresas que faz uma média de 5 visitas dia, 6 visitas dia, tem outras que às vezes faz até 4 visitas dias, porque entende que é uma visita que tem um nível de complexidade muito maior, às vezes, e que muitas vezes você não está ali só visitando, né, o CRM, né? Você está visitando uma conta que tem múltiplos contatos dentro dessa conta. E aí também tem uma outra característica que muitas vezes quando você trabalha na primary care, dependendo de empresa, né, você tem lá, né, uma grade com vários produtos, né, talvez você tem 10, 20, 30, né, 35 produtos na grade, e você vai para uma linha de especialidades que você trabalha com um produto, e às vezes é um produto para uma indicação, porque tem esse produto para outra indicação que já é uma outra equipe que trabalha, tá? E às vezes a pessoa fala, pô, mas, cara, trabalhar com um produto só e fazer 6 visitas dias, 5 visitas dias é uma moleza esse negócio, né? Esses caras têm uma vida boa pra caramba. Conta um pouquinho disso aí pra gente, para saber se essa vida é fácil mesmo, né? Trabalhar só com produto e fazer 5, 6 visitas dias. Realmente é como eu falei, a semelhança é trabalhar com medicação visitando médicos, né? O resto, acho que quase tudo é diferente, né? E o primeiro ponto é esse. Enquanto nas linhas de demanda, o volume necessário de visitas que você tem que fazer é muito maior, né? 10, 12, 15, 17 visitas, dependendo da empresa. Isso faz sentido, porque são medicações que, na maioria das vezes, já fazem parte do receituário do médico, e essa lembrança de marca, essa massificação é realmente importante, né? Claro que existem situações de lançamento de produto, de discussões de conceito, mas na hematologia, como você falou, trabalhar com um produto exige desse consultor um nível de aprofundamento muito maior, né? Muito maior. Por isso que as visitas precisam ser planejadas, né? Então, já outra característica do trabalho, o planejamento tem que ser... o tempo dedicado ao planejamento é muito maior, né, para que essa execução seja bem feita. São menos visitas? São, mas a complexidade dessas visitas realmente é muito maior. E acho que esse é o ponto central, assim, de diferença, né? Perfeito. Assim, entrando bem nessa questão, né? Eu vejo aqui o seguinte, né? Que são visitas que têm um nível de complexidade muito grande. E também tem uma outra questão também que eu vejo, Silas, que e aí pegando, né, no seu caso, você trabalha com medicamentos de altíssimo custo. Então, por exemplo, né, um paciente, né, que vai usar, por exemplo, um produto desses aí da área de hematologia, aqui a gente está falando assim, que é 50, 60, 70 mil tratamento mês, né, o ciclo de tratamento mês, dependendo do produto. Então, assim, pessoal, muitas vezes, para você trazer um nível de convencimento no médico, que aí entra, né, Silas, eu falo bastante sobre essa questão, que muitas vezes uma barreira que um produto está tendo é conceitual. Às vezes o produto ele tem até acesso, já tem cobertura no hall, esse produto já está incorporado no SUS, por exemplo, mas uma das etapas fundamentais para você ter acesso, gerar acesso àquele medicamento é a prescrição. Sem uma prescrição, pessoal,
nada vai acontecer. O produto pode estar incorporado onde for. Se você não convencer o médico a ele movimentar a sua caneta, né, não adianta, né? O paciente não vai ter acesso ao medicamento se ele não tiver uma prescrição do produto. E esse trabalho conceitual é muito importante, né? Quem faz isso é o consultor, né? Convencendo o médico, falando ó, que esse produto vai ser a melhor opção lá para o perfil do paciente. E aí, dentro disso, já está até me surgindo aqui, pessoal, uma ideia na minha cabeça. Se eu vou falar aqui, se fizer sentido para vocês, vocês escrevem aqui que vocês querem, mas eu estou pensando em fazer uma live de customização de abordagem para médicos, né? E também de hábito prescritivo, né? Que são coisas importantes. Então, se vocês acharem que vale a pena a gente falar sobre esse assunto, escrevem aqui que eu quero que a gente vai fazer uma live só para falar sobre isso aqui. Porque hoje, Silas, o que eu vejo? Um consultor, tá, pessoal? E aí eu não estou falando somente um consultor do mercado de especialidades, tá? Você pode ser um representante, mas você tem uma atitude de consultor, né? Quando você pega o seu painel, você tem que ter uma capacidade de quê? De customizar a sua abordagem no seu painel. Por quê? Porque cada médico é um médico completamente diferente. Eu não posso ter uma única abordagem para atender todo o meu painel que eu visito. Então, assim, a gente tem que olhar qual que é o perfil do médico, o modelo comportamental dele, né? Como que esse cara está na curva de adoção daquela marca, né? Entender a questão de hábito prescritivo, para você poder estar fazendo uma boa customização da sua abordagem com esse médico, né? Então, assim, quando você olha lá o seu painel, você com certeza você já consegue olhar ali e falar, ó, esse médico eu vou fazer essa abordagem, esse cara eu faço essa abordagem, esse outro eu faço essa abordagem. Que era uma das coisas que eu, quando trabalhava no campo, acompanhando a força de vendas, às vezes eu observava essa dificuldade, né, de conseguir customizar, né, uma abordagem ao longo do dia. Porque você não pode, né, se você faz 6 visitas dias, teoricamente, Silas, essas 6 visitas elas têm que ser diferentes uma das outras. Porque você vai ter 6 médicos que estão num estágio de adoção completamente diferente do seu produto. Você vai ter um médico que não é prescritor ainda, tem um cara que usa de forma intermitente, tem um cara que já considera o produto até droga de escolha. Então, assim, são caras que eu não posso ter a mesma abordagem para esses diferentes perfis, né? Então, eu acho que o consultor, ele tem que ter essa capacidade, tá? De fazer essa leitura do painel e fazer suas customizações, né? De abordagem. E eu queria também, né? Saber de você, quando você fez essa transição, qual que foi o maior desafio que você observou, né? O que fala, cara, isso aqui é muito diferente, né? O que você achou que você nem esperava que fosse encontrar e você viu que seria um desafio? Olha, voltando a essa parte técnico-científica, eu acredito que esse é o maior desafio, porque o nível de profundidade que a gente tem que ter é muito grande, né? É muito grande. E como você falou, as abordagens devem ser 100% individualizadas, né? Então, você falou bem, o que você vai tratar com o médico é totalmente diferente do que você vai tratar com outro médico, né? Mesmo que você esteja falando do mesmo produto para a mesma indicação, a conversa vai ser totalmente diferente, né? Aqui eu trabalho com uma equipe maravilhosa, né? São profissionais de altíssima performance e, assim, o novato tem que meter as caras mesmo para acompanhar o nível das feras que estão aqui comigo, né? Por outro lado, também trabalho com uma equipe muito receptiva, né, que tem me dado todo o suporte nesse processo de aprendizado e de crescimento profissional, né? Então, isso tem sido muito importante, sem dúvida. Muito legal. Essa questão realmente do técnico científico, né, quando você começa a caminhar para essas áreas terapêuticas, assim, você tem que ter um nível de conhecimento muito grande, não somente do produto, né, da doença, entender muito bem. Então, inclusive, ontem eu estava falando exatamente isso, né? Você tem que entender, por exemplo, quais são os desfechos clínicos de oncologia, hematologia,
como é que é feita as avaliações em oncologia, né? Porque tem toda uma questão de uma nomenclatura muito bem específica. Então, assim, para você se conectar com o seu cliente, você tem que estar falando exatamente a mesma língua. Porque senão, né, um começa a falar romano, o outro está falando, né, outra língua e você não consegue se comunicar. Né? Então, assim, esse tipo de aprofundamento é super importante, né, pessoal? Porque não é somente o produto, né? Você também conseguir estar ali harmonizando a comunicação com os médicos. E aí, Silas, trazendo um pouquinho essa questão, né? Porque aí olhando essa questão dos diferentes stakeholders, você dentro de uma conta, muitas vezes você não vai estar lá só visitando o médico, né? Você às vezes, não sei se é o caso aí da sua atividade, mas isso é muito comum, né? Quando você está na área de oncohematologia, que você às vezes visita, por exemplo, um enfermeiro, um farmacêutico, né? Uma pessoa que está ligada ali mais na parte operacional. Eu não sei se essa atividade você faz especificamente, né? E se for alguma coisa confidencial também não precisa estar falando, mas você acaba tendo mais uma abordagem com outros profissionais da área de saúde que não o profissional médico dentro de, por exemplo, de uma clínica ou de um serviço de hematologia. Como é que você tem tido essa experiência? Assim, a empresa ela tem profissionais direcionados para cada uma dessas áreas, né? Tem toda uma área médica, tem toda uma equipe de acesso que lidam diretamente com essas áreas. Mas é lógico que o consultor ele tem que entender esse fluxo todo, né, e transitar por essas áreas com segurança, né, principalmente, inclusive com os profissionais internos da gente, né, o infield team, que lidam com essa parte de acesso, que lidam com os profissionais da área médica, né? Então, é como você falou, não acaba não sendo só o trabalho ali especificamente dentro do consultório, né? Você tem que se envolver com esse ambiente todo, né? É uma conta, e a conta tem diversos atores, né? Que alguns profissionais da tua empresa vão lidar diretamente com eles, e outros é o consultor mesmo, né? Então, Perfeito. você precisa entender o macro da conta, certo? É. E aí você trouxe um ponto aqui que é interessante também, porque quando você normalmente trabalha na área de demanda, né, o representante da área de demanda, ele tem um trabalho assim muito individual, individual do ponto de vista de tipo assim, as coisas acontecem muito na dependência dele, né? Então você vai ter lá para visitar seus 10, 12, 14 contatos por dia, vai fazer dois PDVs por dia, e tudo depende basicamente de você. Né? Você não tem assim, eu preciso acionar o time de acesso, eu preciso chamar o MSL, né? Preciso chamar o cara, o CAN comercial, a equipe de programa de suporte de pacientes, né? O Patient Advocacy, HealthGov. E quando você vai para o mercado de especialidades, né, Silas, você acaba que tem muito esse trabalho cross, né, um trabalho mais colaborativo, onde tem determinados momentos que você vai ter que saber apertar o botão da área médica, ó, aqui eu preciso de um MSL atuando, aqui nessa situação eu vou precisar, né, do time de acesso, nessa situação eu vou ter que acionar o pessoal do programa de suporte a pacientes. Você tem observado isso aí também no seu dia a dia, a importância do trabalho colaborativo numa equipe cross-functional? Sim, totalmente. Até porque quando a receita sai, né, vamos dizer assim, existe uma jornada dessa receita, né, em todos os produtos acesso dependentes. As empresas têm equipes que vão acompanhar essas diferentes fases dessa jornada, dessa receita, né? Por isso que por mais que eu esteja hoje como um consultor, fazer um curso de gestão de contas faz sentido para entender esse macro, né? Por isso que faz sentido fazer um curso de acesso. Eu não sou gestor de acesso, né? Mas eu preciso conhecer o trabalho dele, saber o que é que ele faz, saber quais são as dificuldades do trabalho dele e, principalmente, como eu posso contribuir, o que é da minha competência nesse caminho, né?
é realmente um trabalho que não é só do consultor, lógico. É um trabalho que, se todas essas engrenagens, todos esses personagens não estiverem muito bem engajados, entrosados ali, no final das contas, a medicação não vai chegar ao paciente, que é necessário, né? Então, para que a medicação saia lá do distribuidor e chegue ao paciente que vai fazer o uso, existe uma jornada longa, né? Com certeza, né? E esse ponto que você trouxe é interessante, porque, primeiro, essa questão da jornada da receita, porque eu costumo brincar nesse mercado de especialidades, os seus problemas começam quando você consegue uma receita, que aí você vai ter que seguir e ir atrás dessa receita para garantir com que ela, de fato, gere demanda. Porque, assim, o que a gente muitas vezes tem? A gente tem um risco dessa receita se perder no meio da jornada. Então, assim, você tem que saber, ó, o médico prescreveu, para onde que ele mandou, qual que é o operador de plano de saúde, para qual clínica que vai, quando a gente está falando da saúde suplementar, quando a gente vai pensar, por exemplo, do paciente do SUS, né, para onde que esse paciente está indo, onde é que ele vai ter a dispensação desse medicamento. Então, acompanhar todo esse fluxo, ele é super importante. E aí, quando a gente fala da questão do gerenciamento de contas, ele é muito nesse aspecto, né? Porque, por exemplo, se vai lá para um serviço de oncologia, dentro desse serviço de oncologia, que é uma conta, tem múltiplos stakeholders, né? Tem lá a pessoa responsável por receber o paciente, tem o farmacêutico, tem o enfermeiro, tem o comprador, tem a área comercial, tem a pessoa que vai ser responsável pela solicitação do procedimento junto à operadora de plano de saúde. Então, tem aí todo esse mapeamento que é importante, mas como você falou, dependendo de empresa para empresa, tem outras pessoas que vão fazer esses papéis dentro da conta. Mas quando você tem um conhecimento da conta, você acaba que tem o quê? Você tem um nível de sinergia e interação muito maior com o seu time, quando você conhece não só a parte de gerenciamento de contas, mas também a parte de acesso. Quando eu consigo, né, entender acesso para orientar o médico, prescritor, as vias de acesso, e se tiver, por exemplo, barreiras nessas vias de acesso, conseguir comunicar o que de fato está acontecendo para o time de acesso para eles poderem fazer as tratativas, a interação e a sinergia funciona muito melhor com o time de acesso. Então, Silas, eu quando comecei aqui com a Tende, né, e aí futuramente, pessoal, vou estar anunciando, né, algumas novidades, mas assim, quando eu comecei esse trabalho com a Tens, que já vai completar aí quase 5 anos, a Tens ela veio com o conceito de quê? De democratização do conhecimento. Porque eu entendi que conhecimento tem que estar disponível para todo mundo, né? Porque a gente acaba que, historicamente, na indústria farmacêutica, o conhecimento ele sempre foi muito segmentado, sempre muito em silos. Então, tinha lá um pessoal que conhecia acesso, tinha um pessoal que conhecia gestão de contas, tinha um pessoal que conhecia interpretação de estudos clínicos. Só que todo mundo precisa ter esses conhecimentos. E não é que seja para fazer a função. Então, por exemplo, um consultor conhecer acesso não quer dizer que ele vai estar fazendo o papel do gerente de acesso. Mas o consultor ele faz parte do conceito de acesso, porque o acesso, pessoal, eu gosto de falar o que é o acesso. O acesso é o paciente usando o produto. E quem que está envolvido no acesso? Quando você vai olhar dentro de uma companhia, quase todo mundo está envolvido na área de acesso. Regulatório está envolvido em acesso, né? O time de demanda está envolvido em acesso, sabe por quê? Porque tem que fazer com que o médico prescreva. O time médico está envolvido em acesso, o time de supply está envolvido em acesso, o time comercial está envolvido em acesso, o programa de suporte de paciente está envolvido em acesso. Então, você tem tanta gente envolvida, Patient Advocacy, HealthGov. Então, o acesso, na verdade, todo mundo ali está envolvido, cada um com seus papéis e responsabilidades, e o time de acesso é um time que trabalha também com o objetivo de estar alcançando o acesso que é o paciente de fato está usando esse produto, né? Então, assim, todo mundo acaba tendo um pouco de responsabilidade na área de acesso, uns mais, outros menos, mas é uma coisa extremamente cross-functional, transversal dentro da companhia e muito colaborativo, né? Então, eu acho que isso aqui é uma coisa importante para a gente saber, pessoal. Não quer dizer que você vai conhecer acesso para fazer o trabalho do time de acesso, de forma alguma.
forma alguma. Mas quando você conhece acesso, você tem uma capacidade de sinergia, de troca de informações e de suportar o time de acesso muito melhor do que quando você é um consultor que não conhece acesso. Porque às vezes você fica falando informações erradas, dá orientações que não são aquelas que de fato estão acontecendo. Então, conhecimento de acesso, gerenciamento de contas, é super, super importante, né? E aí, Silas, pegando essa questão, né? Hoje, quando você olha, por exemplo, as questões aí que envolvem acesso, dispensação de medicamentos, né? Hoje você vê que, por exemplo, os médicos eles têm um bom nível de conhecimento sobre como é que funciona as vias de acesso aqui no Brasil. E eu não estou falando especificamente de um produto, né? Mas de uma forma geral, quando a gente vai falar dos... E aí, olhando principalmente a parte de saúde suplementar, né? Porque, inclusive, a gente fez uma live recente falando da jornada do paciente oncológico. Então, quem não escutou essa live, pessoal, vale a pena escutar, porque a gente tem uma diferença muito grande entre o paciente oncohematológico no SUS e o paciente oncohematológico da saúde suplementar, do ponto de vista de acesso a novas tecnologias. Hoje, você tem aí, né, um nível de cobertura de novas tecnologias na saúde suplementar muito grande, enquanto o paciente do SUS, ele, de uma forma geral, está sendo subtratado, né, nesse ambiente de doenças oncohematológicas, né, pela questão da via de financiamento, que é pelo sistema de APACS. Mas hoje você entende que os médicos eles têm um bom nível de conhecimento de como funciona o sistema de saúde privado, questão de rol de ANS e tudo mais? Alguns sim, outros menos. Acho que varia, né? Acho que varia muito. Porque também é bem complexo, né? É bem complexo. Você está falando de um SUS, é uma realidade completamente diferente. O caminho dessa receita é totalmente diferente do caminho do privado, né? Por outro lado, no privado existe uma série de operadoras de saúde, cada uma com as suas peculiaridades, né? E alguns médicos acabam conhecendo mais, conseguem dominar mais essa área e outros menos, entendeu? Acho que varia bastante aí, doutor Alexandre. Com certeza, né? E eu vou trazer até minha experiência com relação a médicos, tá? E, assim, a grande maioria dos médicos que eu já trabalhei, tá? Trabalhei em vários ambientes, né? Na parte de gestão, das terapia intensiva, gestão de hospital e tudo mais. Assim, o nível de conhecimento do sistema de saúde era muito raso, tá? Muito raso. Os médicos acabam sendo ótimos assistencialistas, mas o nível de conhecimento, né, de detalhes, de regulação, de leis e tudo mais, acaba sendo mais superficial. Óbvio que você tem um ou outro que tem um nível de entendimento maior e que acaba, né, vendo como que pode atuar de uma forma diferente dentro do sistema de saúde, mas de uma forma geral não, o foco é muito mais assistencialista. Mas aí você trouxe um ponto muito interessante, que outro dia eu estava até conversando com uma pessoa, dentro até de uma mentoria da Tense, sobre essa questão. Porque quando a gente vai falar de rol da ANS, na verdade, o rol da ANS ele vai definir, por exemplo, né, os procedimentos, os produtos, os testes diagnósticos que estão cobertos ali dentro do rol, alguns ligados, inclusive, a uma diretriz de utilização, que é aquela chamada DUT, né, que é a orientação de como que aquela tecnologia vai poder ser utilizada, meio que definindo ali um perfil de paciente, um perfil de utilização daquela tecnologia. Mas quando a gente vai lá para a ponta, para a operadora de plano de saúde, as operadoras, às vezes, elas têm as suas próprias exigências, né? Então, tipo assim, eu preciso de um nível de um relatório com mais detalhamento, eu preciso de um exame com esse tipo de detalhamento também, ou outra tem uma exigência diferente, tem umas operadoras que falam, eu preciso que a solicitação venha num formulário específico, e aí eu vejo muito essa questão do consultor, porque o consultor, ele tem que, dentro do seu território, saber, né,
como que cada operadora cria as suas exigências para a solicitação daquele medicamento que está coberto pelo rol, para poder orientar o médico e falar, doutor, se o paciente for, por exemplo, da CACIA, tem que ser desse jeito. Se o paciente for do Bradesco, é desse jeito. Se o paciente for da Mil, é desse jeito. Para garantir que quando o médico for fazer a solicitação do produto, ele preencha todas as informações de acordo com aquele perfil do operador de plano de saúde, para evitar, principalmente o quê, pessoal? A negativa. Porque a negativa é o quê? É a não autorização de um produto ou serviço por parte do operador de plano de saúde. Porque às vezes você pode ter uma situação até de um produto que está coberto no rol, mas quando chega lá, né, no auditor ou no autorizador da operadora de plano de saúde, ele vai cair numa exigência porque está faltando algum item que o médico deveria ter colocado no relatório ou com relação a algum tipo de exame que não veio, e aí vai cair numa negativa, né? E aí vai voltar esse processo, o médico às vezes vai ter que refazer tudo de novo, gera retrabalho. Então, o papel do consultor, com certeza, é poder orientar o médico, falar, doutor, apesar de estar no rol, essa operadora tem esse tipo de exigência aqui, tá? Então, quando for fazer o relatório, coloque essa informação que vai ser importante. Então, esse papel, né, Silas, é muito relevante na atuação do consultor técnico. Sem dúvida, sem dúvida. E claro que nem o consultor vai saber de tudo, né? Ele tem que orientar ali com o conhecimento que ele tem e saber acionar as áreas da empresa adequadas nos momentos adequados, né? Mas, na maioria das vezes, esse canal de comunicação aí é diretamente, muitas vezes, entre o médico e o consultor, né? É a ele que ele vai recorrer como primeira opção, na maioria das vezes, né? E por isso que é importante ter esse conhecimento também, Com com certeza. certeza, né? E até nessa situação, né, Silas, que às vezes o médico solicita o produto, tem uma negativa do operador de plano de saúde, às vezes você nessa situação tem que acionar o time de acesso, falar, olha, time de acesso, a gente teve uma negativa lá numa operadora X, o time de acesso vai lá tentar entender o motivo dessa negativa, e aí ele traz essa devolutiva para o consultor, fala, ó, teve uma negativa porque o paciente não preenche o critério de utilização do produto, por exemplo, ou está faltando essa informação no relatório. Então, esse trabalho, mais uma vez, acontece muito de forma colaborativa entre as equipes da empresa, né? Quando você tem uma estrutura de acesso dentro da empresa que você trabalha. Então, é um trabalho que, assim, eu sempre comento com quem tem interesse, quem já atua nesse mercado de especialidades, que, assim, você não vai conseguir fazer tudo sozinho, né? Eu acho que você tem que ter muita clareza disso. Que você, muitas vezes, vai ter que saber acionar esse time cross para poder te suportar, para você conseguir evoluir e alcançar os objetivos, né? Exatamente, exatamente, concordo plenamente. O trabalho é do time todo, né? É do time todo, sem dúvida. Muito legal, Silas. A gente já está chegando aqui ao final, mas antes da gente encerrar, eu queria que você pudesse fazer umas mensagens finais aí para as pessoas, e principalmente para quem tem esse sonho de trabalhar no mercado de especialidades, quiser ter um sonho de trabalhar na área de hematologia, né? Aqui, pessoal, se é possível chegar lá, é possível. Só que, assim, isso aí não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Eu costumo sempre falar que a preparação, ela vem antes da oportunidade, né? Você tem que se preparar. Eu vejo, assim, muita gente que quer atuar nesses mercados, Silas, né, começa lá a se aplicar em todas as posições, ela não tem o nível de conhecimento para poder estar, inclusive, participando de um processo seletivo. Porque dentro do processo seletivo tem todo, né, uma abordagem, um linguajar, e se a pessoa do outro lado já vê que você não conhece, pessoal, você vai ser cortado imediatamente, né? E você acaba muito mais, né, inclusive, ocupando uma pessoa para fazer um processo seletivo que você não está nem preparado para ocupar aquela vaga. Então, acho que essa é uma reflexão muito importante, né? Quando a gente vai participar de um processo seletivo, pessoal, minha opinião sobre esse tema, a gente tem que ter clareza se você tem capacidade de estar realmente participando daquele processo.
somente no mercado de especialidades, né? Porque se você não tiver o mínimo de conhecimento desse mercado, de como é que funciona essa dinâmica e tudo mais, você não vai passar nem da primeira etapa, né? Porque você não tem o jargão, o linguajar, não tem nada para evoluir no processo. Nada, 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 né? Então, assim, tem que conhecer, tem que estudar, tem que se preparar bastante, tá, pessoal? E não só ter conhecimento do mercado, mas como a gente já falou, né, Silas? Tá preparado para o processo seletivo. Porque o processo seletivo, pessoal, assim, por mais experiência, conhecimento que às vezes a gente tem, né, mas assim, é aquele momento que você tem que dar show, é aquele momento que você tem que se vender. Então, assim, tem toda uma questão de como que eu me comunico, como que eu abordo, né, como é que eu respondo, como é que eu contorno as objeções, né, como é que eu preparo aqui meu modelo mental para determinadas situações. Então, assim, às vezes eu vejo muitas pessoas meio que minimizando a questão de processo seletivo. Não, mas eu já conheço, pô, tenho não sei quanto tempo de experiência. Mas quando chega lá na hora, pessoal, dá nervoso, né? Às vezes surgem umas perguntas que, putz, cara, como é que eu saio dessa daqui, né? E quando você começa a gerar a insegurança, o pessoal fala, né? O tubarão ele percebe o cheiro do sangue, né? À distância, né? Então, o entrevistador é a mesma coisa. Quando ele começa a ver que a pessoa está insegura, que não sabe, ele já percebe, né? Você tem entrevistadores, os caras são muito experientes, né? Já percebe, esse cara aí, né? Não vai, né? Então, assim, preparação, pessoal, é a chave do sucesso, tá? Prepare-se, né, para as oportunidades, porque esse mercado que o Silas está agora, né, e vários outros mercados de especialidades, pessoal, está bombando de vagas, né? Inclusive, quem não viu, né, uma aula minha que está no próprio canal do YouTube lá, está disponível, tá, pessoal? Que é Tendência do Setor da Saúde e Pipeline da Indústria Farmacêutica. Eu peguei algumas empresas só para vocês verem quanto de produtos que estão chegando aqui no mercado, tá? Então, eu não estou falando daqui a 5 anos, não. Estou falando desse ano, ano que vem, e no máximo para 2025. Então, assim, bem caminhão de tecnologias. E, pessoal, se você não começar a se preparar agora, sabe o que vai acontecer? Daqui a um ano você vai falar, putz, eu podia ter começado um ano atrás, né? Porque vai começar a surgir as oportunidades, uma atrás da outra, e fala, cara, eu não estou preparado, né? Eu podia ter começado antes. Mas, Silas, falei pra caramba aqui, suas mensagens finais, por favor. É, eu penso que para o profissional que trabalha numa linha de demanda, é um representante que quer fazer essa transição, por mais que ele seja experiente, por mais que ele tenha tido bons cases ao longo da jornada dele, acho que o primeiro ponto é entender que o trabalho de consultor é diferente, certo? E entendendo que esse trabalho é diferente, ele vai precisar se preparar para uma coisa nova, né? E acho que é normal, né? Nenhum de nós aqui está 100% pronto, é um produto acabado para dar um próximo passo, né? E por isso eu penso que você não tem que estar pronto no momento do processo, mas você tem que estar no caminho da preparação, né? E o caminho da preparação é estudar, é se dedicar, entender aquele mercado. Tem muita informação disponível de forma gratuita na internet, né? Com certeza, tem muitos colegas também que vão estar dispostos a te ajudar nesse processo. Quando você vê a própria... Vai ter uma vaga, a empresa está abrindo uma vaga para tal produto. Na internet ali tem a bula disponível, dá uma lida, estuda, vê o que o pessoal está dizendo nos congressos em relação àquilo. Você colocar lá o produto ou o nome do estudo, de qualquer medicação que seja, vai aparecer um médico falando o que foi abordado no último congresso daquela patologia ali. Então, tem diversas formas de você se preparar de forma gratuita, inclusive, né? Então, após fazer essa reflexão, ver se é isso mesmo que você quer, mete as caras, se dedica e se prepara que dá certo, com certeza, né? E outra coisa importante, doutor Alexandre, é você dar o melhor hoje e ter o seu repertório de cases onde você está, sem dúvida. É isso que você vai levar para uma eventual entrevista, né? É ali que você vai mostrar o teu valor, mostrar os resultados que você já gerou, né?
E com certeza, se você tiver resultados de forma mais conceitual, isso vai ser agregador no processo seletivo, sem dúvida. Legal, Silas. Eu concordo 100% com o que você falou. Eu, inclusive, em outro momento, eu já até comentei aqui com o pessoal que me acompanha que, assim, pessoal, vários momentos da minha carreira eu não estava 100% preparado, mas você tem que ter, né, preparação, né? O mínimo de preparação você tem que ter. Então, até para quando você assumir aquela posição, você vai, né, buscar acelerar e completar aquela caixa de conhecimento, de competências que às vezes está faltando, né? Então, assim, mas a gente tem que se preparar, sem sombra de dúvida. Esse mercado aqui, pessoal, mais uma vez, é um mercado que vai ter muitas oportunidades. O que o Silas falou é literalmente verdade. Assim, a gente pode buscar muito conhecimento gratuito. Então, como eu já falei, pessoal, aqui, inclusive esse material que a Tenzi tem, tanto no AtenziCast quanto aqui no próprio canal nosso do YouTube, material gratuito, tem muita informação, pessoal. E sem falar, né, hoje, se você fizer várias buscas aí no próprio Google, você vai ter uma riqueza de informações gigantescas, tá? Então, o que eu sempre falo, pessoal, é a gente criar o quê? Um modelo mental de capacitação contínua, que é o tal do lifelong learning, né? Que é o aprendizado contínuo. O aprendizado ele nunca para. Então, é criar tipo uma rotina, tipo, eu vou dedicar 1 hora por semana para estudar. Então, 1 hora por semana eu vou separar ali um espacinho para eu poder estar me atualizando, buscando informações e tudo mais. E essa dica que você deu também, Silas, que eu acho que é muito importante e que entra muito no conceito de networking, é a gente se conectar com pessoas. Então, assim, eu quero trabalhar com oncologia, eu quero trabalhar com nessas áreas. Começa a olhar as pessoas que estão nesse mercado, começa a olhar quem que são as pessoas que você acha que são referências dentro desse segmento, né? Porque vem cá, se eu quero atuar num lugar, numa posição, eu tenho que olhar quem são os caras que têm sucesso nessa posição e começar a se conectar. Eu uso muito o LinkedIn como uma ferramenta de tanto de negócio quanto de networking. E assim, eu falo com muita gente ali no LinkedIn, pessoal, pessoas que eu não conheço, mando mensagem, algumas me respondem, outros não me respondem, mas eu sou literalmente um cara de pau do LinkedIn, né? Eu falo o seguinte, o não eu já tenho. Eu vou tentar agora transformar esse não no sim. E eu me conecto com muitas pessoas, tá? E assim, eu faço networking sem nenhum tipo de interesse. Às vezes eu quero conhecer a pessoa, quero saber qual que é a experiência, ouvir essa pessoa. Tem muita gente também que me conecta, quer falar comigo, né? E eu estou sempre ali aberto para conhecer as pessoas, né? Para a gente, né, tá ali gerando interação. Então, pessoal, também faça isso, tá? Olhem quem que são as pessoas que podem ser interessantes dentro dos mercados que você quer atuar e começa a se conectar com ela também, porque essa pessoa pode trazer experiência para vocês que vai estar construindo um nível de conhecimento. Então, Silas, eu acho que era isso que a gente estava aqui para falar hoje. Queria mais uma vez te agradecer muito pela sua disponibilidade, a gentileza de estar compartilhando essa sua experiência. Quero te desejar muito sucesso e também te falar uma coisa, Silas, você vai longe, tá? Assim, anota o que eu estou falando. Você vai longe, você vai voar muito, muito longe, porque você é um rapaz muito competente, muito dedicado, muito disciplinado, né? Então, assim, anota isso que eu estou falando. Hoje é o dia 13 de julho de 2023 e você vai ver, daqui a 5 anos, você vai estar voando muito, muito longe, tá, Silas? Te desejo todo sucesso e também agradecer a galera que está nos acompanhando aqui. Muito obrigado por todos que nos acompanharam. Deixar aí para você finalizar, para dar um tchau aí para o pessoal. Eu que agradeço o convite, né? Realmente é um privilégio estar aqui com você, contando um pouquinho da minha trajetória. E agradeço demais também a cada um aí que dedicou esses minutinhos aí para estar com a gente. Muito obrigado, viu? Beleza. Obrigado, pessoal. Boa noite.